De graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, passando mais uma vez aqui para fazermos um tipo de remake sobre esse vídeo, sobre esse tema, e agora ele se torna mais do que nunca muitíssimo necessário falar sobre essa ideia de igrejas online. Eu não estou falando aqui de culto online, tá? De culto, aqueles cultos que as pessoas, quando estão doentes, não conseguem chegar na igreja e ver uma live, ver uma pregação para compensar em casa. Eles veem uma pregação do Paulo Júnior, do Hernanes, outros que são assembleanos, verem lá essa mensagem de algum pastor das Assembleias de Deus, pastor Claudio de Andrade, e outras pessoas. Não estou falando desse tipo de ação. O que nós vamos tratar aqui hoje é sobre igreja online. Isso é que é o perigo. O perigo não está em você assistir um culto online, porque aconteceu muito isso durante a pandemia. Nós reconhecemos que aconteceu isso. E isto foi até um instrumento de muitas pessoas conhecerem a verdade de Cristo. Muitas pessoas que estavam presas em seitas, como os diversos casos de alguns irmãos da própria congregação cristã que conheceram Jesus Cristo através desses cultos do Paulo Júnior, do Hernanes, do Nico e assim por diante. Mas o que eu venho combater aqui hoje é justamente um movimento contrário à igreja. É um movimento que está se difundindo e crescendo. E este movimento, ele é um movimento diabólico, ele não é de hoje, e também não é de hoje que eu combato, tá? Não é de hoje que eu, nesse canal, estou combatendo isso. Se você voltar aí atrás, tem muitos vídeos meus falando aqui, neste canal, sobre movimento desigrejado. Pretendo, nesse próximo ano, de 2025, se Deus me permitir e me der saúde para estar aqui entre os irmãos, pretendo muito mesmo escrever um livro sobre o assunto. Por falar em livro, eu quero que você adquira, se você puder, o nosso lançamento, Guia Bíblico de Oração e Jejum, do reverendo Daniel Nascimento, que sou eu, tá? As pessoas perguntam, reverendo, pastor, pode me chamar de irmão, pastor, o que você quiser chamar, fica tranquilo com isso. E também tem esse aqui, que é o meu Guia Bíblico de Oração e Jejum, e tem também esse livro aqui que está causando, tá? Ele está causando. Tem um estudo inteiro que a gente está dando aqui toda semana sobre ansiedade e sua origem pecaminosa. Sim, a origem da ansiedade é pecaminosa. Se a Bíblia diz que é assim, então é assim que é. Tá? Então, se você quiser adquirir os dois, olha aí nesse WhatsApp que está passando aí, ou que esteja aqui na descrição do vídeo, vai ter o WhatsApp aí. Ou no primeiro comentário fixado tem o nosso WhatsApp, tá bom? Se você quiser adquirir, faça esse favor. E você ajuda o nosso canal, que não é monetizado. Nosso canal ainda não é monetizado, já fizemos tentativas disso, mas não. O YouTube não monetiza o nosso canal, então enquanto ele não monetiza, a gente vai fazendo o que tem que fazer aqui. Meus irmãos, o que eu vou tratar hoje é um assunto muito sério, mas eu tenho que falar primeiro sobre o que eu não vou tratar. Eu não vou tratar aqui de assuntos daquelas pessoas que estejam doentes e não podem ir para a igreja. Não é isso que eu vou tratar aqui. Reconhecemos que existem irmãos que estão enfermos, que estão doentes e não conseguem chegar até a igreja para tomar uma santa ceia, para congregar. Não precisa você colocar este fardo na sua alma sobre o que eu vou falar, porque isso não está endereçado a você.
Isso não está endereçado a esse tipo de pessoas que não estão indo na igreja por motivos de enfermidade. Não é isso. O que nós vamos tratar aqui é sobre um movimento que ele não é um movimento orgânico, porque ele não é igreja. Ele é um movimento liderado. Esse movimento tem lideranças. E lideranças movidas única e exclusivamente por Satanás para tentar combater, denegrir e destruir com a igreja local. É sobre isso que eu vou falar. Você pode colocar no comentário aqui assim, uma outra coisa. Pastor, então nós devemos ficar na igreja mesmo que ela tenha heresia. Não, não é isso que a gente está falando. Se a sua igreja tem escândalos ou tem heresia, na sua cidade tem outra igreja. O que você não pode é correr atrás e idealizar uma igreja perfeita para você. E dizer que igreja nenhuma presta, porque igreja nenhuma está à altura da vossa sabedoria e da vossa santidade para você ser inserido nela. Mas vamos ler o que a Bíblia diz sobre quem não congrega. Vamos lá. O texto é o texto clássico de Hebreus 10, 24 ao 25. Hebreus 10, 24 ao 25 diz assim. Vamos lá. Irmãos, lembrando a você, vai passar caminhão, vai passar gente batendo, tengo aí de algodão doce. Nós estamos botando esse vídeo até cedo, então se fosse mais tarde da noite, talvez desse para não ter esse tipo de transtorno, mas nós estamos gravando ele mais cedo hoje, então tenha paciência aí. Vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, em Hebreus 10, 24 ao 25, que diz assim: consideremos-nos uns aos outros para os estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Parece-me que o escritor aos Hebreus diz que quanto mais os dias se aproximam, mais inserido dentro de uma comunidade cristã nós deveríamos de estar. Essa é a recomendação do escritor aos Hebreus. Vamos lá. Igrejas online, nome bonito para desigrejado. Desigrejados, ovelhas feridas ou bodes rebeldes, ou desigrejados, igrejas online, a igreja do diabo. Para falarmos bem sobre esse assunto dos desigrejados, devemos, em primeiro plano, aprender sobre o que é igreja. Primeiro, irmãos, quando eu me referi a desigrejado, eu estou me referindo àquelas pessoas que acham que a igreja não é mais um movimento que lhes cabe, não é mais um movimento que eles não precisam de uma igreja local para serem salvos. É esse tipo de pessoas que eu estou lhe falando. É o tipo de pessoa que preferem uma igreja online, entenda, lá no comecinho do vídeo eu falei, cultos online é uma coisa, igreja online é outra, tá? Um culto online ele é administrado a partir de uma igreja local. A igreja Aliança do Calvário, que é a igreja do pastor Paulo Júnior, ela tem cultos online. Você ouvindo o culto do pastor Paulo Júnior não quer dizer que você seja membro da igreja dele. Quer dizer que você está só ouvindo o culto. Por algum acidente, alguma coisa, você não pode ir na sua igreja. Sua igreja não tem culto online, como é a nossa não tem. Então você ouve um culto desse. Mas nunca vai ser a mesma coisa, a mesma comunhão, a mesma reverência do que ver um culto local, tá? Ver culto online, geralmente você está vendo pregações online e não está com o espírito de reverência ali. A maioria de cada 100, 99,9% é assim. Você vê culto comendo, você vê culto deitado, você vê tudo de todo jeito, conversando com o outro do lado, vendo o culto e vendo uma novela. Todo mundo faz isso aqui. Tá? Então, vamos botar o pingo nos i aqui e dizer que isso não é a mesma coisa. Igreja online que eu estou falando é o camarada ou a camarada que se intitula o líder daquele movimento
E tem um monte de gente o seguindo, um aqui em Lafayette, o outro lá na Conchinchina, o outro no interior de Minas, o outro no interior do Mato Grosso, o outro nisso, naquilo outro, se junta numa sala de online e todo mundo diz que tem comunhão com Deus, porque está todo mundo em uma igreja. Isso não é igreja. Vamos pegar aqui. Para seguirmos bem, devemos entender o que é igreja, pois não é de hoje que a igreja de Jesus Cristo vem sofrendo barbáries de calúnias e de um povo que sempre se revolta contra a autoridade da igreja. Sim, eu tenho noção de que, com o passar dos séculos, a igreja como instituição errou muito. E no presente século, erra ainda mais. Isso aí eu vou ser de acordo com vocês disser aqui no comentário. A palavra igreja vem do vernáculo grego eclesia ou ecrésia. Porém, sempre que ouvimos o discurso que esta palavra em nada tem a ver com ritos religiosos, e quando é traduzido a palavra que apenas quer dizer chamados para fora, veja, os desigrejados assim, o nome eclésia ou eclesia, ele quer dizer chamado para fora, não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com a igreja. Tá? Então a igreja é chamada para fora disso tudo, chamada para fora de templo, a igreja está lá no mundo, não está aqui e tal. Porém, isto não é verdade. Mesmo tendo um pouco de conhecimento de grego, devo citar aqui o grande professor de grego W.C. Taylor. O dicionário W.C. Taylor, que diz, e eu quero ler, você um pouco extenso na leitura, então se você tiver dificuldade, vai pausando, para você entender. Eclésia quer dizer assembleia, congregação. Não se define a palavra pela etimologia, diz F.A. John Roth. Não há fundamento para a noção largamente espalhada de que eclesia signifique um povo ou um número de indivíduos chamados fora do mundo, ou da humanidade em geral. Em si, a ideia é naturalmente bíblica e, além disso, é associada com a palavra e a ideia, chamados, chamada, chamar. Mas o verbo composto ecleo nunca se acha num contexto que sugere um suposto sentido estava na mente do escritor. A chamada para fora era apenas a convocação dos cidadãos de uma cidade grega fora das suas casas pela trombeta de um arauto para reuni-los em uma assembleia. Veja, a palavra grega eclésia, ou écleo, que é o composto, diz que essa palavra era usada quando o arauto tocava uma trombeta e todos saíam da sua casa e se reuniam em um determinado lugar para uma assembleia. Então, pegando a palavra do vernáculo grego, quer dizer que quando o arauto tocava a trombeta, todos saíam de suas casas e se reuniam em um lugar. Já quebra aqui o professor W.C. Taylor, que é o dicionário de grego do Novo Testamento, já quebra a ideia de que eclésia não é uma reunião de pessoas. É sim. Eclesia é chamados para fora da sua casa para se reunir em um determinado lugar. Tá? Começamos aqui. Quer contestar? Contesta o dicionário de grego do professor W.C. Taylor. Em Números capítulo 10, ele ainda falando, mostra que a convocação da Assembleia Judaica era feita na mesma maneira. No emprego real, tanto do quoral como de eclesia, esta primitiva ideia de convocação quase não se sente. Significam apenas uma assembleia de povo. Entre os gregos e em Israel, uma assembleia do povo convocado no lugar público do conselho para fins deliberativos. Ou seja, a palavra eclésia ou carral, do hebraico, quer dizer que quando alguém tocava a trombeta, você saía da sua casa e se dirigia ao espaço público, que todo mundo sabia onde era na cidade, para se reunir ali, para uma assembleia de conselhos e convocações deliberativas. Então, quando a palavra eclésia aparece para a igreja, como igreja, Cristo está dizendo, tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha eclésia. Quer dizer que Cristo está tendo em mente que haverá uma reunião de pessoas em um determinado lugar
onde ali se fará uma assembleia, uma eclésia, ou eclesia. Uma assembleia de cristãos reunidos para culto. Ele continua dizendo isso. Ou daqueles que, tendo em Jesus Cristo sua esperança de salvação eterna, observam seus próprios ritos religiosos, realizam suas próprias reuniões religiosas e dirigem seus próprios afazeres de acordo com o regulamento prescrito pelo corpo, visando a boa ordem. Dicionário do Novo Testamento grego, da editora EBR, do autor W.C. Taylor, foi de onde eu tirei essa citação aqui, você pode consultar aí se você quiser. Então, esta ideia de dizer que igreja não foi fundada por Jesus, Jesus nunca teve em mente fundar uma igreja que se reunisse em determinado lugar. A igreja física, a eclésia, quer dizer que eu devo sair da minha casa. Este é o conceito de igreja. Eu devo sair da minha casa e ir para um determinado lugar, me reunir em assembleia com alguns irmãos e lá cultuarmos a Deus. É o conceito bíblico do que é uma igreja. E você pode esburrifar, você pode esculhambar, você pode fazer o que você quiser fazer no comentário desse vídeo, que eu não vou ligar. Porque o conceito de igreja é esse aqui. Uma outra coisa, irmão, já estamos aí para mais de 15 minutos, eu acho. Eu, pastor Daniel Nascimento, não vou em debates, tá? Antes que vocês tentem, de forma tola, me convidarem para isso. Não é arrogância, já debati muito na minha vida e não estou disposto hoje a isso. Eu sou um pregador, não um debatedor. Respeito quem faz. Tem até o canal de um canal de debate muito interessante do pastor César Cavalcante. Não fiz jus ao nome dele na outra vez em que eu estive falando sobre isso. Canal muito bom sobre debate, pastor César Cavalcante. Vejam só também da HIT. Ou seja, muito bom esses canais. Muito legal. Não discrimino quem faça. Eu, pessoalmente, não vou, tá? Não fique aqui pensando, pastor Daniel não vai em debate e condena. Não. Eu tenho muitos amigos, bons amigos, que são debatedores, como o próprio pastor Walter Regiane, que é meu amigo particular. Assim, tenho um amor muito grande, um carinho grande pela vida dele e é um debatedor nato. Mas eu não sou mais, tá? Então não me adianta me convidar, vamos confrontá-lo, tal. Não vou no canal dos outros mais, não quero. Eu respondo a um conselho da igreja nossa. Foi concordado que nós não iremos fazer isso, tá? Então não adianta, já me convidaram aqui por causa do outro vídeo que está aí sobre CCB, me convidaram aqui para entrevistas, eu estou falando aqui de público, irmãos. O conselho da nossa igreja não vai mais, por enquanto, tá? Por enquanto, pode ser que isso mude amanhã. Entrevistas, exposição de ideias sem ser debate, eu dar um estudo em algum canal, tudo bem. Agora, debate, essa coisa, não me chama. E vai perder tempo, porque eu não vou nem responder o que estão me perguntando direito. Como nós mostramos pelo professor Taylor, a palavra eclésia nunca teve apenas uma conotação de chamados para fora, no sentido de não se reunir em lugar nenhum. Porque os igrejados dizem, a palavra eclésia quer dizer chamado para fora, não quer dizer reunião de gente. Nós estamos provando aqui para você, filhão, que quer dizer sim reunião de gente. E reunião em um lugar físico, não é em lugar online. Eu vou me reunir com os meus irmãos online. Como é que é essa reunião? Me dá aí uma ideia boa disso. Não dá, gente, não dá para conceber essa ideia, não tem como. Você entendeu? Vou me reunir com os irmãos espíritas. Como nos é mostrado, o professor Taylor desmistifica isso. Ao contrário, a palavra tem que ser sempre observada no contexto, e sempre que é colocada em foco, ela fala de um chamado no sentido que as pessoas são chamadas para fora de suas casas e se reúnam em uma assembleia solene. No caso da igreja, a palavra eclésia se aplica ao fato de que somos chamados a sair das nossas casas
e nos reunimos em comunhão com outros irmãos, e assim formarmos a Assembleia dos Santos. Essa que é a ideia de eclésia. Tá bom? Vamos lá. A igreja é universal. A igreja universal, não a do reino de Deus, tá? Mas a igreja universal trata-se de a igreja invisível, que é a união da igreja do Antigo Testamento e a igreja que está espalhada em todo o mundo. Estes santos não fazem parte de uma congregação apenas. Veja, as pessoas dizem assim, pastor, a igreja universal, Cristo vai salvar dentre todo mundo a igreja, então a igreja não pode estar presa a um espaço dentro de um templo e tal e coisa e tal. Calma, filhão. A igreja universal trata-se da igreja invisível, que é a união da igreja do Antigo e do Novo Testamento. A igreja que está espalhada em todo o mundo. Estes santos fazem parte de uma congregação apenas. Eles fazem parte da Santa Assembleia dos Santos, como é dito no escrito de Hebreus. Então entenda-me bem uma coisa. A igreja universal é a junção dos santos que fazem parte das igrejas locais. Não existe igreja universal se não existir igreja local, filho. É simples a matemática. As igrejas locais é quem compõe as igrejas universais. A igreja universal que está espalhada em todo o mundo, ela é composta das igrejas locais. A igreja reformada Palavra da Cruz, a igreja fulana que está aqui do lado, a igreja beltrana que está aqui do lado, a outra igreja, esse é o corpo místico de Cristo, que não é só a igreja Palavra da Cruz, que salva ninguém, não é só a Assembleia de Deus que salva, não é só essa que salva, não é só outra que salva. O que acontece? Cristo tem salvo em todas elas. Mas todos os membros estão atrelados a uma igreja local, porque essa é a ordem do Senhor. Então esse papo de desigrejado, irmão, para mim, ele cheira enxofre. Ele cheira Satanás. Veja bem. Sabemos que nem todos que fazem parte da igreja local são membros da Igreja Universal de Cristo. Mas sabemos que todos os membros da Igreja Universal zelam pela igreja local. Se você faz parte da Igreja Universal de Cristo, dá para saber quem é você. Você zela pela igreja local. Simples a coisa. O nível de zelo que você tem pela igreja local me diz o quão inserido você está na Igreja Universal de Jesus Cristo. Simples a matemática. Vamos lá, as pessoas dizem, quem fundou a igreja, pastor? Quem fundou a igreja foi homens, quem fundou a igreja foi isso, foi aquilo, outro. Vamos ver quem fundou a igreja mesmo, então? Quem fundou a igreja? Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, encontramos o Senhor Jesus afirmando para Pedro que ele estava fundamentando a sua igreja, fundando sua igreja, e os portões do inferno não iriam resistir à igreja de Jesus. Aqui o Senhor Jesus nos faz o anúncio de sua igreja universal, que é aquela que está em todo o mundo. Então Cristo foi favorável, então podemos dizer, Cristo foi favorável apenas à igreja universal e nunca à igreja local, correto? Pastor, Jesus fundou a igreja universal e não a igreja local. Então onde houver uma pessoa que crê em Cristo, aí há um salvo. Por essa premissa, irmão, mormon crê em Cristo, espírita crê em Cristo, todo mundo crê em Cristo. Só o ateu que não, mas o resto todo mundo crê. Vamos ver o que Jesus fala sobre a igreja local, então. Vamos lançar. A igreja universal nós já sabemos que é Mateus 16, 18. Vamos lançar ainda luz sobre esse texto. Vamos lançar um pouco de luz a este texto e perguntaremos ao próprio Jesus se ele queria mesmo lançar mão de uma igreja local. Jesus queria fundar uma igreja local ou não? Ou só a igreja universal já estava bom?
Será que Jesus tinha uma ideia de que a pessoa fosse evangelizada e depois ela não congregasse em lugar nenhum? Será que era essa a ideia de Jesus? Vão, batizem e deixem ela para lá, viver a vida dela em paz. Veja o que Jesus Cristo fala em Mateus 18. Vamos ler a sua Bíblia. Mateus 18, 15 ao 17. Deixa-me ver aqui com vocês isso. Mateus 18. Eu não tenho aqueles slides aí que os caras mais famosos têm, de gráficos e etc e tal, mas vamos tentar. Mateus 18, 15 ao 17. Vamos à moda antiga, vamos de Bíblia. Vamos à moda antiga. 15, Mateus 18, 15, deixa eu achar o 15. Ok. 17. Diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, se o meu irmão está pecando, principalmente contra mim, eu vou até ele, repreendo, ou se ele tiver em algum pecado, e se ele se converter, eu ganhei ele. Ok, não preciso trazer isso para lugar nenhum. Aí Jesus continua dizendo: mas se não te ouvir, levam contigo uma ou duas testemunhas, para que pela boca das 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Olha, eu fui primeiro a uma pessoa que estava pecando. Bora, irmão. Veja a ideia de Jesus. Estamos todos dentro de uma igreja, mas não existe igreja local para isso acontecer. Tem que ser na igreja universal. Como é que isso aqui que Jesus está falando vai acontecer em uma igreja universal, espalhada no mundo todo? Não faz o pingo de sentido. Isso aqui tem que acontecer em uma igreja local. Se o meu irmão está pecando contra mim, quando? Aqui perto de mim, eu pego 3 testemunhas e levo até ele. Vamos lá. E se as ouvir, diz-o aí. E se não as ouvir, olha o que Jesus fala. Diz-o, versículo 17, diz-o à igreja. Se também não ouvir, consideram como um gentil e cobrador de impostos. Veja, Jesus está determinando a exclusão do corpo de membro de uma igreja local, aquela pessoa que quer continuar vivendo em seu pecado. Mas percebe, como é que Jesus seria, irmão desigrejado, vocês que defendem um evangelho sem igreja, ou você é imbecil ou é Jesus que é, porque Jesus eu não vou acreditar que seja, então o imbecil aqui é você. Porque como é que Jesus está dizendo que eu devo levar o meu irmão que pecou perante a igreja depois de 2, 3 tentativas de ele remediar o seu pecado, ele não remediou. Eu vou levar ele para a igreja de quem? Para a igreja qual? Como é que é isso aqui que acontece? Me conta. Para a sua igreja online? Jesus está determinando aqui uma exclusão, alguém que vai ser colocado para fora da igreja porque quer continuar com o seu pecado. Perceba o versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então o que Jesus está instituindo aqui é que a igreja local, e não a igreja universal, tem o poder de tirar dentre ela, um irmão que está em pecado que não vai querer se arrepender daquele pecado. Um exemplo clássico. Eu sou o pastor da igreja onde eu estou inserido. Eu deixo minha esposa, a irmã Fernanda, e me namoro por uma outra mulher. Eu chego para a igreja e digo: irmãos, olha, a partir de agora eu não sou mais marido da Fernanda, eu adulterei com essa fulana, deixei a minha esposa e vou continuar com a que eu adulterei. Biblicamente, a igreja está dizendo que eu estou em adultério contínuo. Eu não me arrependi do meu pecado, eu não larguei a amante, eu estou me casando com a amante, que é de fé, que é muito mais, que é uma coisa pior ainda. Só que, entretanto, todavia, o que a igreja deve fazer comigo? Dizer: pastor, pelo seu pecado, o senhor não está fora do ministério. O senhor está excluído da igreja. Foi Jesus quem mandou fazer assim. Então perceba bem uma coisa, irmão, como isso acontece sem a igreja local. Me conta. Vocês entendem que defender o indefensável, vocês têm que fazer o marabales para lutar contra Paulo. Eu nem cheguei em Paulo ainda, porque os desigrejados odeiam Paulo. O desigrejado tem um pavor a Paulo que você nem imagina. Então o que Jesus está dizendo aqui
É que eu devo tentar convencer o irmão em pecado, mas já que não existe isso, eu levo para a igreja local. Mas na cabeça doida do desigrejado, ele acha que eu tenho que levar isso aqui para onde? Ele faz o que com esse texto de Jesus aqui? Aí vocês vão ter que fazer um malabares terrível para tentar desinterpretar o texto. Mas se isto não for suficiente, eu devo vir até ele com as 2 e 3 testemunhas, cumprindo assim o rito de Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15. Porém, o Senhor Jesus afirma que se o irmão continuar em pecado, devemos trazer mesmo diante da igreja. E aí, sim, uma igreja reunida tem o poder de excomungar uma pessoa do meio dela. Veja, uma exclusão não é feita por um pastor apenas. Uma exclusão ela é feita pelo corpo de membro todo da igreja local, não é da igreja universal. Se observarmos os versículos 19 e 20, temos aqui a resposta de Jesus afirmando que uma igreja local e não membro dela é quem pode excomungar um falso crente, uma igreja inteira. Mas Jesus não quis abrir igreja. Por que é que ele está falando aqui de igreja então? E de igreja para arrancar um pecador fora. Porém, se o Senhor Jesus não fundou a igreja local, por que então ele mesmo deixou métodos de exclusão para que a igreja se defendesse dos falsos crentes? Ou por que ele mesmo deu poder de concordância para a igreja acerca de disciplinar e excomungar um falso crente, sendo que ele mesmo não concorda com a igreja local? Se observarmos bem, o apóstolo Paulo seguiu este rito de perto quando falou em 1 Coríntios 5:5 e em 1 Timóteo 1:20. Veja sua Bíblia. Também é dito que os sacramentos da igreja foram instituídos pelo próprio Cristo. Foi ele quem mandou os discípulos batizar em Marcos 16:16. O fruto do crer é ser batizado. Não dá para crer e ficar sem batismo, pois o batismo é a profissão pública de fé. Ou seja, o batismo é a profissão pública de uma fé interna. Eu creio e fui batizado. Também foi o próprio Cristo quem instituiu a Santa Ceia, como está em Mateus 26:29. Lembrando a você, irmão, que batismo não é feito por desigrejados. Batismo é feito por ministros e ministros ordenados. Ministros oficiais da igreja. Por isso que a igreja tem oficiais dentro dela para poder batizar pessoas. Tá? Se você foi batizado por alguém que não é um oficial da igreja, não é um pastor, eu tenho uma coisa ruim para lhe dizer. Você não foi batizado. Procure o seu pastor imediatamente. Diga, pastor, quem me batizou não era pastor. Como é que eu faço com isso? Em outro texto, o apóstolo Paulo afirma que Cristo santificou para ele uma igreja santa. Efésios 5:27. Tá? O que a gente vê aí, irmãos, parece que esses caras entendem um pouco de Bíblia quando falam, mas é apenas agitador, perturbador da igreja e nada além disso. Igreja é um organismo e não uma organização. A igreja é um corpo, como está em 1 Coríntios 12. Vamos lá ver? 1 Coríntios 12. Veja o que a Bíblia vai dizer sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 12. Assim que eu achar aqui, nós vamos. Nós estamos à moda antiga, tá? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12:12. Olha o que o apóstolo diz. Paulo diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Olha lá, vamos lá. Vamos ver o que Paulo, o odiado do desigrejado, tem a dizer. Uma pessoa só pode afirmar que faz parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Universal dos Salvos, se ela estiver colocada como membro de um corpo, de uma igreja local. Você não pode afirmar que é membro oficial do corpo de Jesus Cristo, da Igreja Universal, se você não está inserido em uma igreja local. É balela, é conversa. É coisa do diabo, fede a enxofre, sai fora disso. Vai caçar uma igreja para você congregar. Pois nos é ensinado que sozinho eu não sou corpo, eu sozinho sou membro. Veja, você sozinho não é igreja.
Você sozinho, queridão, você não é corpo. Ah, eu sou a minha igreja, eu sou a universal. Conversa, balela. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 12, 14. Vamos lá. Olha, Paulo. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um membro, são muitos. Ou seja, eu, Daniel, sozinho, Paulo está dizendo, eu não sou o corpo. Eu sou um membro do corpo. Ou seja, um membro fora do corpo, a tendência dele é se desligar da cabeça e do corpo. E é assim que vai apodrecer. E é assim que vai apodrecer. Assim quem apodrece é o membro e não o corpo. Olha bem, como é, irmãos, que um dedo pode dizer, esse dedo aqui meu, ele pode dizer, eu faço parte do corpo, eu faço parte, eu tenho a liderança da cabeça, mas não faço parte do corpo. Como é que a cabeça lidera um membro fora de um corpo? Me conta. Esse é você, desigrejado, que diz que está ligado em Cristo e não na igreja. Este é você. Meu pastor é Jesus. Como, filhão? Você não está ligado na cabeça, porque você não está ligado no corpo. A matemática é simples. 2 mais 2 é 4. Deus não nos salvou. Deus não salvou um membro para deixá-lo fora do corpo de uma igreja local. Pois veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 18. Vamos ver. 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Veja. Você pode dizer, pastor, eu faço parte do corpo místico de Cristo, da igreja universal, sem fazer parte de uma igreja local? Difícil. Não tem como. Esquece isso. Nem conversa. Deus colocou cada membro em seu devido lugar para formar um corpo. O corpo de Cristo, a igreja. Corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Se você não está inserido na igreja de Cristo, você não faz parte do corpo dele. Matemática sine qua non. Simples isso aqui. Se todos fossem membros, como teríamos um corpo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Versículo 19, 1 Coríntios 12, 19. Olha bem. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo está dizendo, ei, filhão, cada um membro espalhado não forma um corpo, não. O que forma um corpo é todo mundo junto. Paulo ainda acrescenta que os membros são muitos, mas eles têm que estar ligados no corpo. Olha lá, de novo. Versículo 20, 12 e 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Você não pode estar ligado ao corpo de Cristo sem os sacramentos que Cristo ordenou. Você não pode estar ligado ao corpo de Cristo se você despreza a igreja local, filhão. Já, para a gente acabar, eu vou dizer o que é que esse movimento é. É ordenado pelo apóstolo Paulo que os membros devem estar unidos para que o corpo não seja dividido. Versículo 25, olha lá, veja a sua Bíblia. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidados uns dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo para que eu tenha cuidado de você e você tenha cuidado de mim, para o corpo não se dividir. Paulo não quer corpo dividido, filho. Acorda para Jesus, rapaz. Aí eu faço parte de uma igreja online, do irmão Juquinha, da irmã Sirininha. O meu irmão é lá no Mato Grosso, eu sou aqui em Minas. O outro é lá no Raio Parto, eu estou aqui em Lafayette. Não existe isso, irmãos. O corpo está junto, o corpo é uno, o corpo está ali unido. Que história de doido. Para de seguir cabeça de doido, segue a sua Bíblia. Ah, mas o Beltrano, o Ciclano tem outra interpretação. Ok, o diabo também tem outra interpretação disso aqui. Satanás também tem. Somos corpo de Cristo se estivermos unidos. Separados somos apenas membros. Separado, você não é corpo, você é membro. Versículo 27. Deixa eu ver se é isso aqui. Versículo 27. Olha o que Paulo fala. Para você que quer aí viver achando que é a igreja sozinho. No seu mundinho fechado. Ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Individualmente eu não sou corpo, individualmente eu sou membro. Se você quer continuar contra a Escritura, fica à vontade. Assim fica claro que sozinho eu não sou igreja.
E se eu tentar resistir a este negócio, serei apenas um tolo rebelde. Eu sozinho sou membro. Sozinho eu não sou corpo. Simples a matemática. Vamos ver mais. Vamos ver mais uma coisinha aqui rápido. E aí vai. Se pessoal, irmão, tem um problema com liderança. Esse pessoal, eles não querem ser liderado. É isso que é o que pega. Eles querem criar um movimento onde eles apareçam. Vejam, o movimento que eles criam parece-se com a igreja. Porque lá no fundo eles sabem que o fundamento é esse. Nós não somos igreja, nós somos um grupo de estudo da Bíblia. Sai fora desse demônio, rapaz. Vai caçar uma igreja para você. Vai procurar uma igreja. Vamos lá, as lideranças na igreja. Pastor é Jesus, Deus nunca fundou pastores, Deus nunca colocou líder na igreja. Dá uma canseira ouvir esse discurso, gente, que dá até dó de quem fala aí. Mas vamos lá. Outra perturbação mental que os desigrejados têm é concernente ao fato de que o Senhor Jesus não instituiu nenhuma liderança na igreja. Por isso, os pastores são uma fraude, segundo eles. Vejamos então se a igreja primitiva tinha ou não liderança. Eu convido o desigrejado a ler Atos dos Apóstolos. Vocês estão lendo o quê? Eu não sou contra, irmão, quem lidera movimento de desigrejado. Eu sou contra quem segue. Porque tocar tambor para doido dançar é complicado. Vejamos então se a igreja primitiva não tinha de fato liderança. Olha bem. Em primeiro plano foi o Senhor Jesus quem instituiu os apóstolos. Ou seja, os apóstolos como líderes da igreja. Pois veja o que foi o mestre quem disse que eles deveriam batizar, ensinar e fazer discípulo. Quem batiza, Mateus 28, 19, 20, quem batiza, quem ensina a igreja, quem faz discípulos, ensinando dentro da igreja local, são os líderes, filho. Viu, filhinho? Não é doido que bate tambor para... Não é gente que bate tambor para doido dançar, não. Não é qualquer um que sai por aí batizando os outros em piscina, rasa, funda. Esse negócio todo não é assim, não. Que a banda toca, não. Calma aí. A gente faz parte, eu e minha filha e minha esposa, fazemos parte e ajudamos a igreja perseguida, a missão Portas Abertas. Até no mais extremo da igreja perseguida, existem pastores lá. Existem homens de Deus na frente do negócio. Calma, filho. Bolinha no chão aí. Foi eles que o Senhor Jesus mandou que repetisse e liderasse a Santa Ceia em Lucas 22, 19. Quem ministra a Santa Ceia, filhão, é oficial da igreja, filhinho. Não é tonto desigrejado que está por aí julgando que não existe pastor, que não existe isso, aquilo, outro. Isso é Santa Ceia de demônio, rapaz. Vocês é louco. Na sua ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos e soprou sobre eles e lhes empossou de poder. João 20, 22 e 23. Quando foi fazer a assembleia para escolher o apóstolo que viria para o lugar de Judas, quem tomou a direção foi Pedro, irmão. Então ali estava nascendo a liderança formal da igreja. Tinha os 11 apóstolos e mais alguns. Pedro tomou a liderança. Ele não só tomou a direção, mas também instituiu as regras para se recolocar um novo apóstolo no lugar de Judas. Veja a sua Bíblia em Atos 2, 15 ao 16. Porém, no versículo 21 e 22, Pedro estabelece as regras para se lançar sorte. Sim, ali estava estruturando a liderança da igreja de Jesus Cristo, ou seja, a igreja nunca foi um movimento que aparece doido por aí, dizendo que é e não é, sem ter crivos. A igreja primitiva já começou, na sua liderança, criar crivos para saber o que era a verdadeira igreja e a falsa igreja. Então, o próprio apóstolo Pedro já criou o crivo para dizer, olha, o apóstolo de verdade é esse aqui. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, quem é que toma a palavra? Pedro, Atos 2,14.
A liderança da igreja. Na instituição dos diáconos, foram os 12 que convocaram a comunidade. Veja, irmão, isso aqui é tão sério para você que é desigrejado. Você deve de tomar sorvete batendo na testa, cara. Ainda vai ter doido aqui nesse vídeo que vai estar defendendo essa balela. Atos 6:2. Vieram até os apóstolos e disseram, olha, o negócio está feio lá, as viúvas dos gentios estão reclamando, das viúvas dos judeus, que estão sendo só elas beneficiadas. Os apóstolos dizem, olha, escolham dentre vós, tá? Igreja local de Jerusalém, filhão. Não foi igreja online. Escreve aí, irmão, escreve aí no zap, escreve aí no comentário quem vocês querem que seja o diácono. Não foi assim não. Atos 6, leia a sua Bíblia, versículo 2. Olha o que os apóstolos recomendaram. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui para a gente terminar, para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Atos 6, versículo 2. Olha bem. Então os 12, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituiremos sobre este importante negócio. O que é que os apóstolos fazem? Dá o poder para a igreja local instituir os diáconos, diaconia, aqueles que iriam servir a este negócio. Como é que você faz isso sem igreja, hein? Não, mas os apóstolos eram contra a igreja. Como? Me conta aqui, me dá uma ideia disso aqui. Eles que elaboraram o crivo para estabelecer diácono. Veja, havia um crivo, não era qualquer doido que ia ser diácono, não. Olha o versículo 3. Escolhei, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituiremos sobre este importante negócio. Tem um crivo ali para ser diácono. Perceba que eles pediram para a comunidade, igreja local, não igreja universal. Como é que a igreja universal, irmão, iria decidir uma coisa de Jerusalém se ela está espalhada no mundo todo? Acorda, gente, não faz sentido isso. Vamos ter um pouquinho de percepção aí, vamos ler um pouquinho de Bíblia só, velho. Escolheu os diáconos, versículo 5, comunidade faz assim, é a comunidade que faz, é a igreja local quem faz isso. Quando o evangelho chega a Samaria por intermédio de Filipe, o colégio apostólico envia para lá Pedro e João. Olha, quando o evangelho chega em Samaria, e está o pau quebrando lá, o evangelho sendo pregado, aquele negócio todo, tal, o que é que os apóstolos fazem? Espera aí, calma, está sendo pregado, mas tem uma liderança, tem um crivo, tem um modelo para ser pregado. Não é assim, não. Filipe está lá pregando de todo jeito e pegando fogo no negócio. Calma aí, Filipe. Epa, calminha, rapazinho. Calma. Não é assim. Enviaram para lá Pedro e João, Atos 8:14. O que eles foram fazer ali? Eles foram passar aquele movimento no crivo do que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles foram ali como liderança da igreja para avaliar ou não aquele movimento como sendo um movimento de Deus. O que é que Pedro e João foram fazer ali? Avaliar o que estava acontecendo. Vamos ver se isso aí é a igreja mesmo ou não. Se não for, a gente já diz daqui que não tem nada a ver com a gente. Não é assim, irmão, na igreja cada um faz do seu jeito, não. Tem um crivo, tem as coisas para acontecer. Parece-me que a ideia de que a igreja primitiva tinha, de liderança, que a igreja primitiva não tinha liderança, vai se esvaindo. Parece que essa ideia de que a igreja primitiva não tinha liderança, ela vai indo embora quando a gente vai consultando a Bíblia, ela vai se esvaindo. Porque a liderança da igreja primitiva era ajustada, era firme. Paulo fala que Pedro, João e Tiago são as colunas da igreja, como está em Gálatas 2:9. E uma notícia para te dar, filhão, que diz que, era só os apóstolos. Esse Tiago ali, que Paulo está falando, não era Tiago apóstolo mais. Era Tiago, irmão do Senhor. Tá? Vê a sua Bíblia em Gálatas 2:9. Esse Tiago aqui, não era o Tiago discípulo mais não, tá bom? Esse era outro Tiago. E ele já fazia parte da liderança também.
Alguns vão tagarelar dizendo que os 3 eram apóstolos, como eu já falei, porém, desses, um era Tiago. Este era o meio-irmão do Senhor Jesus, Gálatas 1:9. Vê a sua Bíblia aí, os textos que eu estou citando. Este Tiago não faz parte do colégio apostólico. Isto nos afirma que mesmo na igreja primitiva, do primeiro século, a liderança já havia líderes fortes, fora da liderança apostólica. Ou seja, porque o desigrejado, irmão, diz assim, lá era a liderança só dos apóstolos. Não era não, filhão. Tiago, irmão do Senhor, faz parte da liderança da igreja e não era apóstolo do colégio dos 12 apóstolos mais. Então já havia ali inserido alguém dentro da liderança forte da igreja que não fazia parte do colégio apostólico. Calma, vamos conversar de Bíblia. Se observarmos Atos 15, 1-2, perceba que aqui se reuniu o primeiro concílio da liderança da igreja apostólica, ou presbitério. Em Atos 15, 1-2, vamos ter o primeiro concílio da igreja. Estavam ali toda a liderança da igreja, inclusive é dito em Atos que estavam ali os presbíteros, estava todo mundo ali, ou seja, que papo é esse que a igreja primitiva não tinha liderança? Que conversa de maluco é essa que vocês inventaram? Que conversa de doido é essa? De onde vocês tiraram essa história? A sede das igrejas era em Jerusalém e fez parte da resolução entre os apóstolos e presbíteros e enviou as demais igrejas. Olha bem, Atos 15, 22, quem envia Paulo e Barnabé é a igreja local, queridão. Eles não saem por aí doido. Vamos sair por aí, Barnabé, vamos, Paulo, vamos fazer o que a gente quiser e der na telha. Não, teve um crivo lá. Teve uma oração por eles lá em Jerusalém. Foi a igreja local quem enviou Paulo e Barnabé. E aí nós já estamos falando de 2 outras lideranças que não fazem parte do colégio apostólico, embora Paulo é um apóstolo, mas não faz parte dos 12 originais. E Barnabé também, que era uma liderança fora dos 12. Então, esse papo ruim de dizer a liderança da igreja de Atos dos Apóstolos era só os apóstolos. Não era, e vocês sabem que não é. Leia a sua Bíblia. O ruim, gente, é que desigrejado não lê Bíblia e quer dizer que lê. Aí é que está o porém todo. E fica um monte de gente doido dando palco para esse povo, para essa gente. Olhem bem que temos aqui os critérios para se observar em uma pessoa, e veja, em 1 Timóteo, olhe bem, o que o apóstolo Paulo mais tarde vai abrir um crivo para consagrar bispo. Veja, a igreja primitiva do tempo de Paulo já tinha obreiros, pastores, bispos fora dos apóstolos, porque Timóteo já era uma liderança dessa, formada por Paulo. E em 1 Timóteo 3, 1-5, Paulo vai dizer a Timóteo qual é o crivo, qual o critério ele deveria ter para formar novos obreiros. Está dando para entender? Então, se Paulo já tinha novos obreiros, junto com ele, Tito, Timóteo e assim por diante, Paulo está dizendo a Timóteo, quando você for consagrar alguém, observe isso aqui nele. Mas como é que Paulo está dizendo para Timóteo observar se não existia liderança na igreja primitiva mais? Só os apóstolos. Está vendo que vocês vão se desfazendo, o discurso de vocês não precisa ser não tão inteligente. Basta eu, que não sou tão inteligente assim, que sou apenas um burro ali um nordestino velho que veio aqui. Basta só para botar a conversa de vocês toda em xeque. Então temos aqui critérios para se observar em uma pessoa que será pastor. Mas segundo desigrejado, não existe pastores ou bispo. E aí, como é que a gente faz? E até para o povo da CCB mesmo, que fica por aí dizendo não tem pastor, não tem pastor, não tem pastor. Toma aí esses versículos todinho para vocês também, CCBano. Segura aí essa bomba para vocês aí. Quando Cristo foi se dirigir aos crentes da Ásia Menor, em Apocalipse, nas 7 igrejas, ele se dirigiu diretamente à igreja. Ele se dirigiu diretamente aos líderes da igreja e não aos membros. Ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Filadélfia. E de 7 igrejas, irmão, eu devo de entender um pouco, porque eu devo de ter um livro escrito sobre esse negócio. Ele não está por aqui perto. Mas eu tenho um livro escrito sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então veja, ao se dirigir à igreja da Ásia Menor, ele se dirige ao anjo da igreja, isto é, os pastores da igreja. Olha lá, Apocalipse 1:20.
Tenho na palma da minha mão os 7 estrelas, que são os 7 pastores, os 7 anjos. Perceba, Apocalipse foi enviado de forma primária para as 7 igrejas locais. Ásia Menor, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, tá? Tiatira, Sardes. Foram escrito para elas. Igrejas locais com problemas locais, e Cristo está corrigindo as suas igrejas locais. Claro que aquele texto serve para a igreja universal, mas primariamente para a igreja local, quando ela foi mandada. Então nós vamos chegar ao final desse vídeo, que ele já está muito grande. E eu quero, se você quiser, comenta aí assim, manda a parte 2, pastor, que a gente vai vir com a parte 2 sobre a liderança na igreja primitiva e os desigrejados. Irmãos, se você gostou e quer o guia bíblico de oração, irmãos, compre esse livro, em nome de Deus. Vê se você consegue adquirir ele, está muito barato, tá? Ele é lançamento, saiu agora, saiu ontem, dia 1, dia 1º, juntamente com esse aqui, ó, Ansiedade e Sua Origem Pecaminosa, tá? A ansiedade é compatível com a fé em Cristo, então vai lá, adquire esse livro aqui também, que vai te fazer muito bem aí. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo em nome do Senhor.